capítulo 14, versículo de número 25 a 35, de Lucas. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 14. Mas antes da gente começar, eu quero conversar um pouco com você sobre uma questão. O tema da mensagem de hoje, como eu falei, é compromisso com Deus. E sabe o que significa a palavra compromisso? Compromisso significa você assumir uma responsabilidade. É você arcar com responsabilidades. Eu vou dar um exemplo para você, certo? Alguém aqui já namora? Não? Mas pretende namorar um dia, certo? O namoro é um tipo de compromisso. Como assim, Eduardo? Quando você namora com alguém, você tem de assumir algumas responsabilidades. Por exemplo, você assume... Agora é hora da gente ir para a palavra, tá bom? Vamos manter silêncio, tá bom? O namoro, ele exige de você algumas responsabilidades. Por exemplo, quando você namora com uma pessoa, você assume a responsabilidade de ser fiel a ela. Senão não faz sentido. Você namora com uma pessoa e depois sai namorando com outras pessoas, não faz sentido. Você namora com uma pessoa e você assume a responsabilidade de ser fiel a ela. Da mesma forma no noivado, no casamento, quando você trabalha, você assume um compromisso. E quando você assume esse compromisso, você tem que arcar com as suas responsabilidades. Quem aqui já trabalha? Pronto, a galera lá de trás trabalha. O Caio trabalha também. Trabalha? Ainda não? Pronto. Tá estudando ainda, né? Entendi. Pois eu quero que você entenda o seguinte. Trabalho também é assumir um compromisso. Como assim? Você assume as responsabilidades de chegar no horário. Porque se você não chega no horário, seu chefe briga com você. Seu chefe vai repreender você. Se você não toma a responsabilidade, se você não assume a responsabilidade de exercer um bom trabalho, seu chefe vai cobrar isso de você. Ou seja, compromisso envolve assumir responsabilidades. E quando você assume essas responsabilidades, você precisa fazer de forma séria, de forma comprometida. Você precisa se esforçar no namoro, no casamento, noivado, trabalho, qualquer compromisso que você assuma na sua vida, você precisa assumir essas responsabilidades com dedicação. E aí eu pergunto, será se com Deus é diferente? Será se quando nós assumimos um compromisso com Deus é diferente? Ou será se somente os compromissos que nós exercemos no mundo, com trabalho, namoro, casamento, é que deve ser valorizado e o compromisso que nós assumimos com Deus deve ser subjugado? Essa é a grande questão. O compromisso com Deus é algo importante. No contexto da fé, o compromisso com Deus, ele envolve um relacionamento dedicado e fiel a Jesus. E eu quero que você grave isso na sua mente, porque isso aqui é muito importante. Se você veio aqui para ouvir Deus falar com você, se você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, se você veio aqui ser confrontado pela palavra de Deus, entenda, compromisso com Deus envolve você assumir as responsabilidades que Deus tem para a sua vida. Compromisso com Deus envolve você se dedicar, você se esforçar, é você assumir esse compromisso e viver conforme esse compromisso. Tá comigo aqui, todo mundo? Show de bola. E aí, um tempo atrás, não sei se vocês lembram desse episódio, mas uma galera decidiu pegar um submarino e descer não sei quantos metros abaixo d'água para ver os destroços do Titanic. Pronto, olha só, passou no jornal, né? E essas pessoas, elas assumiram um compromisso. A grande questão é que nós, como seres humanos, nós assumimos compromissos valiosos, compromissos valorosos, e às vezes nós assumimos compromissos banais. Que é esse exemplo. As pessoas, elas estavam comprometidas com o status.
olha, poucas pessoas tiveram o privilégio de ir até lá e ver os destroços do Titanic. Eu vou assumir esse compromisso com a minha imagem. Exatamente. E aí eles decidiram ir lá e colocaram a própria vida em perigo. Ou seja, eles assumiram um compromisso banal que não era importante para eles, mas isso custou a vida deles. E aí eu não sei também se vocês estão atualizados, mas está havendo uma guerra da Ucrânia contra a Rússia. Certo? Ou Rússia contra a Ucrânia. Né? E o que acontece? As estatísticas vão dizer que nessa guerra já morreram mais de 100 mil pessoas. Já mais de 100 mil seres humanos já perderam a vida na guerra na Ucrânia. Sabe o que isso significa? Isso significa que elas assumiram um compromisso com a nação. Vamos defender, vamos lutar uma guerra para defender os interesses do governo, os interesses políticos, terras, bens. E aí eu pergunto para você, qual tem sido seus compromissos? Seus compromissos têm sido compromissos valiosos ou têm sido compromissos superficiais, como por exemplo esse do submarino, esse da guerra na Ucrânia? Entenda, todos nós assumimos compromissos. A grande questão é, vale a pena esses compromissos que nós assumimos para a nossa vida? Eu tenho algumas perguntas para você. A primeira delas, e você não precisa responder, é só para você refletir nisso, certo? O que significa realmente se comprometer com Deus? Eu quero que você preste atenção nessa pergunta, porque essa pergunta é o que vai direcionar esse tempo devocional nosso hoje, certo? Quais têm sido os seus compromissos com Deus? Será se apenas ir aos cultos no domingo e isso é suficiente? Será se apenas ir para esse momento da mocidade e isso aqui é suficiente? Será se apenas ir para um tempo de louvor e ficar ali cantando palavras vazias, sendo que aquilo não está no seu coração? Será se comprometer com Deus, ter um relacionamento com Deus é isso? Eu quero que você reflita nessa pergunta, porque é isso que vai conduzir o nosso tempo devocional. Outra pergunta, como você consegue lidar com todas as coisas importantes que você tem para fazer no seu dia a dia e manter o seu relacionamento firme com Deus? Um compromisso sério com Deus. Porque, por exemplo, todos nós aqui estudamos, trabalhamos, nos dedicamos nas coisas do mundo, mas aí eu pergunto, quando você para ler a Bíblia? Quando você para orar? Porque é impossível você ser cristão sem você orar. É impossível você dizer que é filho de Jesus se você não conversa com Ele, se você não abre a Bíblia e deixa Ele falar com você. E aí é onde estão os problemas dos jovens. Os compromissos estão trocados. Compromissos valiosos estão sendo deixados de lado e compromissos banais sendo colocados em primeiro lugar. Mas, para a gente refletir um pouco acerca disso, nós vamos para uma passagem que é essa que eu pedi para você abrir, do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25 a 35, onde Jesus vai nos apresentar aqui um desafio, que é o desafio de seguir a Ele. Preste atenção nesse texto, capítulo 14, versículo 25 a 35. Tenta focar o máximo, certo? A palavra vai dizer assim, ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que sério isso. Se você não aborrecer aquilo que você considera como mais importante, que é a sua família, você não pode ser discípulo de Jesus. Se o seu pai, se a sua mãe, se seus filhos, seja lá quem for, está em primeiro lugar na sua vida, você não pode ser discípulo de Jesus. E olha o que ele vai continuar dizendo. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos seus gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar? Olha que sério isso que Jesus está falando. Versículo 31. Ou qual é o rei que indo à guerra
e peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto ele é muito importante, porque ele vai falar do preço do discipulado. E eu vou explicar isso um pouco para você hoje, certo? Esse trecho aqui, ele ocorre num tempo importante do ministério de Jesus. No tempo em que Jesus ele estava pregando para as pessoas, estava passando nas sinagogas, e as pessoas estavam com vontade de segui-lo para ver que milagres Jesus poderia fazer, o que Jesus tinha para ensinar, o que Jesus tinha para falar, e ia uma multidão muito grande. E eu estudando um pouco sobre essa multidão, é interessante porque essa multidão era formada por leprosos, prostitutas, ladrões, as piores pessoas da sociedade estavam lá. E, por incrível que pareça, muitos religiosos estavam lá. Muitos religiosos estavam lá. Sabe por quê? Porque pessoas naquela época estavam acostumadas a viver uma religiosidade falsa. Aquela cultura, aquelas pessoas estavam acostumadas com a tradição dos judeus, com a tradição judaica, com a tradição religiosa. E Jesus vai surgir com uma mensagem totalmente diferente. Olha, o seu compromisso não tem que ser com a sua vestimenta. O seu compromisso não tem que ser com a forma que você ora. Não é a oração em público que salva você. Não é a forma que você fala que salva você. O que salva você é um compromisso comigo. O próprio Deus encarnado. A palavra vai dizer que Jesus ele se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Então olha que maravilhoso isso. Jesus ele é bem realista. Ou seja, a salvação ela requer de você um comprometimento com Jesus. Não com vestimenta, não com a forma de se vestir. Certo? Não é a forma que você fala, nem nada disso. É Jesus. Jesus é que salva. Jesus é que requer de você um relacionamento sincero. Não é roupa, não é forma de oração, não é o tanto que você lê a Bíblia, não é o tanto que você ora. O que salva você é Jesus. Estão entendendo aqui? Estão aqui comigo? Perfeito. A sociedade da época tinha esse apego àquela religião, àqueles costumes, e aquela religião aplicava sobre a vida deles algo central. A prática diária da vida deles era algo baseado na religião. Ou seja, a forma até mesmo de você jejuar, algo que é um princípio da palavra de Deus. As pessoas jejuavam não por jejuar, mas para ficar se achando. Vou desfigurar o meu rosto aqui, vou fazer cara feia, que é para mostrar que eu tô jejuando. E não é assim, amados. Jesus ele nunca pregou, ele nunca ensinou você a ser falso. O relacionamento que ele requer com você é um relacionamento verdadeiro. E isso requer compromisso, certo? E pra gente entender um pouco mais, o compromisso que Jesus ele queria não era com a lei. E o povo estava pegado à lei. O povo estava pegado à lei de Moisés. Não. Não é a lei. Você precisa se relacionar comigo. Não com a lei. Se relaciona comigo. Certo? O padrão da lei sou eu. A palavra diz que a pedra, que é a lei, se fez carne. Agora Jesus é pedra em carne. É a lei encarnada. É a lei. E você precisa seguir o exemplo de Jesus. E no versículo 25 a 27, Jesus ele vai fazer aqui um desafio, ele vai fazer um chamado. E esse chamado não é só para aquela galera que estava ali. Esse chamado também é para você, é para mim, é para todos nós que estamos aqui. Mas Eduardo, qual é o chamado? O chamado de amar a Deus acima de tudo. Vamos repetir isso?
Amar a Deus. Show de bola. Olha que sério isso. Amar a Deus acima de tudo. E se eu perguntar pra você hoje uma pergunta que vai fazer você pensar, quais têm sido as suas prioridades? O que você faz quando acorda? A maior parte do seu dia, o que você faz? O que você faz antes de dormir? Certo? Vocês gostam de Netflix? Séries? Pronto. Sabia que a gente tem um costume de passar 1 a 2 horas assistindo, maratonando, na verdade, né? Episódios de séries, e a gente não gasta 1 horinha pra orar, conversar com Jesus? Olha que gravidade isso. Eu quero que levante a mão aqui quem é cristão. Quem aqui se considera cristão? Quem já aceitou Jesus? Olha que coisa maravilhosa. Abaixe sua mão. Levanta a mão aqui quem gasta no mínimo 1 hora, 2 horas lendo a palavra de Deus. Levanta a mão. É isso que eu quero que você entenda. Essa juventude tem trocado as prioridades. Essa mensagem de hoje é para você refletir. Se você quer ter um compromisso com Deus sério, você precisa mudar. Eu não tô aqui para ficar me vangloriando, para dizer que eu oro mais que você. Não, eu sou tão pecador quanto você. A palavra vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Eu sou pecador, todos nós aqui somos pecadores. Amém? Eu quero que você entenda o seguinte. Se você quer mudar, a primeira coisa que você precisa rever é o seu compromisso. Que compromisso, Eduardo? Seu compromisso é com a Netflix? Inverte. Coloca o seu compromisso agora na oração. Investe tempo conversando com Jesus. Entenda que conversar com Jesus não é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, amém. Não. Orar é conversar com Deus. Oração é conversa. Como que você conversa com seus amigos? E aí, Caio, tudo bem? Coisa boa. Ai, me pergunta se eu tô bem também. Tô bem, graças a Deus. Aí você chega pra Jesus e fala, Jesus, eu tô bem, viu? Graças a Deus, graças ao Senhor. Não é? Ou seja, conversar com Deus é isso. Jesus, eu tô sentindo alguns incômodos no meu coração, tenho um boleto para pagar, eu não tenho dinheiro ainda. Né? Conversa com Jesus. Ou seja, Jesus, eu tenho aquela prova do Enem, aquela prova para fazer, 100 e não sei quantas questões, eu acho que é pouco ainda, né? Não sei. 180 questões para resolver numa prova, num dia, depois no outro. Conversa com Jesus, amado. Conversar com Jesus não é difícil. Sabe como é que você faz? Sabe como é que faz para orar? Sabe como é que faz para falar com Deus? Você precisa, anota aí que isso é importante, certo? Anota isso. Você fecha os seus olhos e fala com Ele. Apenas isso. Deus, meu dia foi muito bom e eu queria dizer pro Senhor que o Senhor abençoe o dia de amanhã. Pronto. Isso é orar. Isso é conversar com Deus. E aí existe uma palavra também chamada devocional. Conhece o que é devocional? Sabe o que é devocional? Pronto. Vou explicar para você. Devocional é você pegar a Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? Tá bom então. Você pega a Bíblia, abre num texto da Bíblia e aí você lê. E aí depois que você lê, você pergunta, rapaz, será que eu entendi? Se você tiver entendido, busca se aprofundar mais. Como? Rapaz, o que eu posso aplicar esse texto na minha vida? Por exemplo, quando Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem as suas preocupações a Deus. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Orando. Olha só, legal. Orar, conversar com Ele. Jesus, é isso aqui que está me preocupando. Tá entendendo? Deus, quando cada um de nós aqui que levantamos a mão e dissemos que somos cristãos, que confessamos a Senhor Jesus, vivemos conforme isso, Ele requer isso de você. Você não pode dizer que é cristão se você não gasta tempo lendo a Bíblia. Você não pode dizer que é cristão se você não ora. Porque quem se diz cristão quer seguir a Jesus. Aquela multidão que estava seguindo Jesus para ouvir Jesus, para ver Jesus fazer milagres, para contemplar as maravilhas que Jesus pode fazer, era uma multidão que estava dizendo, eu preciso de ajuda.
Eu preciso do Salvador. Eu preciso daquele que vai trazer alegria para o meu coração. Eu preciso daquele que vai trazer satisfação para a minha vida. Porque se não for isso, o que está trazendo satisfação para a sua vida? É Netflix, é Instagram, é ficar passando Reels e ficar compartilhando para os amigos os memes. E aí aqueles memes intermináveis, você manda um, aí depois manda outro. Aquele memezinho do gato preto, com a carinha assim. Aí o memezinho do... Outro meme conhecido. Cachorro. Desse cachorro aí. Cachorro caramelo, né? Ou seja, vários memes e você vai gastando o seu tempo com aquilo, o seu tempo vai passando. E aí, quando você vê, você já passou 2 horas, 3 horas no Instagram e você não passou nenhuma com Deus. Entende isso? Se você... Eu posso fazer um desafio com você. Se você for no seu Instagram agora, e você for naquela barrinha lateral lá, e você for sua atividade, lá tem dizendo a quantidade de horas que você gasta por dia no Instagram. Eu aposto certo? Eu aposto isso. Você talvez passou mais de 1 hora no Instagram. Com certeza. Tirando, como é seu nome? Instagram. Não estrague não. Como é seu nome? Gustavo, você não tem celular, certo? Tirando o Gustavo, todo o restante aqui eu acho que tem. Tem celular? Tem celular? Pronto. Ou seja, quando você vê, se você for lá, na barrinha lateral, sua atividade, você vai ver quantas horas você gastou. E sabe o que é interessante? A gente gasta mais tempo com essas coisas do que com Deus. Essa mensagem aqui é um desafio para você. Reveja isso. Pense, repense. Rapaz, se eu de fato fiz a minha decisão por Jesus, aonde eu tenho depositado a minha vida? Olha aí, coisa boa. Amém. Jesus aqui nesse texto, ele desafia você e a mim, no versículo 25 e 27. Vamos ler, 25 a 27. O que diz? Ora, ia com ele uma grande multidão. Ia caminhando ali com Jesus uma grande multidão. E voltando-se para a multidão, Jesus falou: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, olha só, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora troca isso aqui, esse nomezinho pais, mães, irmãs, e começa a colocar as coisas que tem tirado tempo na sua vida. Instagram, Netflix, Reels e todas essas coisas. YouTube, Facebook, Orkut. Alguém usa Orkut ainda aqui? MSN? Acho que a galera nem entende o que é, né? Então sim, troca, faz esse teste. Pega esse versículo em casa, para um pouco ali o seu dia, pega a sua Bíblia, abre Lucas 14, versículo 25 a 27. Aí começa a substituir as palavras. O que tem tomado meu tempo? Instagram, tal. Aí você vai entender o que Jesus está dizendo. Se Jesus não tiver em primeiro lugar na sua vida, se Deus não tiver em primeiro lugar na sua vida, você não pode ser discípulo dele. E olha como isso é provocador, certo? Esse é aquele momento que você para refletir. Eu levantei a mão, disse que sou cristão, mas eu não gasto tempo com Deus. É aí onde o bicho pega. É aí onde a gente tem que refletir. Porque senão não faz sentido. A gente está aqui ouvindo um monte de palavras, entra no ouvido, sai no outro, a gente não aplica nada, não quer viver nada. E aí depois a gente está que nem aquela galera lá que Jesus fala que lá no céu vai haver pessoas que vai dizer: Jesus, nós profetizamos em teu nome. Nós realizamos milagres em teu nome, nós falamos em teu nome. E Jesus vai e fala para ele: olha, aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Se distancia de mim, porque você não se relacionou comigo. E Jesus, ele é muito claro, ele quer se relacionar com você. Exatamente, você não aceita. A Bíblia diz em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Eu é que estou lá batendo a porta do seu coração. Mas você não abre. Muito bem. Ou seja, isso precisa nos confrontar de forma profunda. Se você quer viver para Deus, se você quer viver para Jesus, você precisa deixar essa palavra te confrontar.
Certo? Amém? Tá um pouco ruim pra mim aqui, que eu só sei pregar no púlpitozinho pra botar as folhas embaixo. Mas vai dar certo. O segundo chamado que Deus nos faz, e aí eu quero que você repita comigo. Qual foi o primeiro chamado que Deus fez? Amar a Deus acima de tudo. Vamos lá repetir? Amar a Deus acima de tudo. Olha só, isso precisa ser uma realidade na sua vida. Amém? Segunda coisa, versículo 28 a 33, o que ele vai dizer? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Sabe o que Jesus está falando aqui? É como se você fosse construir uma casa para você morar. Você não calculou se você tinha dinheiro para comprar todos os materiais e agora está faltando. Como é que eu vou fazer para dormir? Como é que eu vou fazer para ter um teto para, caso chova, eu fique abrigado? Jesus está falando isso. Quem é o doido que vai fazer uma arrumação dessa? Quem é o doido que vai construir uma casa não vai saber se tem dinheiro suficiente para comprar tudo? Ou seja, Jesus está falando que aquele que busca ter um relacionamento com ele, aquele que busca dizer, eu sou de Jesus, você precisa contar. Rapaz, o que Jesus requer de mim caso eu diga que eu sou dele? Orar. Vamos lá, o que mais? O que mais que você acha que Deus requer da sua vida? Ser fiel. Apenas o Gustavo está participando? Ler a Bíblia. O que mais? Seguir os mandamentos. O que mais? Nunca desobedecer a Deus. Ser fiel. Né? Ser fiel a Ele. O que mais? Amar o próximo. Olha que interessante. Nunca deixar a Deus. É fiel, né? Fidelidade. Tá bom. Tá show. Obrigado, viu, Gustavo? Pronto. Então eu quero que você entenda o seguinte. Ele tá fazendo essa analogia de você contar o custo de fazer um compromisso. Se você faz o compromisso de construir uma casa, meu irmão, saiba se você tem dinheiro para comprar todos os materiais. Da mesma forma, se você faz um compromisso com Deus, saiba se você está disposto a gastar horas de oração, se você está disposto a servir os outros, se você está disposto a amar as pessoas, se você está disposto a viver isso com tudo da sua vida e dizer, eu sou de Jesus. Não tenha vergonha de ser de Jesus. Certo? As pessoas hoje estão com vergonha de... Para saber se você vai estar disposto a orar. Entendeu? Olha lá. Isso aí. Isso aí. Sabe o que Jesus requer de cada um de nós? O que Jesus deu por cada um de nós? A vida. Olha que maravilhoso isso. Jesus, ele deu a vida. Ele foi ali crucificado na cruz. Foi cravado no madeiro. Ele foi humilhado, foi cuspido, foi espancado, foi pregado ali naquele madeiro com um propósito. Dar a vida por você. Por nós pecadores. Sabe por quê? Porque ele requer a mesma coisa de você. Ele requer que você entregue a sua vida a ele. Porque se você não entrega a sua vida a ele, o que você está fazendo? Por que você está dizendo que você tem um relacionamento com Jesus? Se Jesus pede de você, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Porque se você não aborrecer o seu pai, se você não aborrecer aquilo que é importante na sua vida, se você não deixar de lado tudo aquilo que te atrapalha no relacionamento com Deus, você está perdendo o seu tempo. Ou seja, você precisa entender isso. A palavra de Deus ela é clara. Jesus nunca pregou um evangelho onde ele disse, não, você só precisa ir para a igreja no domingo. Só precisa participar das programações da igreja, um sorrisinho na cara e tá tudo bem. Não. Esquece isso, certo? É como eu estava dizendo. Jesus ele chega para dizer, fariseus,
Galerinha, relaxa. Vocês estão muito apegados a ficar desfigurando o rosto para dizer que tá fazendo jejum, a ficar orando nas praças públicas, porque não é isso que eu quero de você. O que eu quero de você é que você entenda que para se relacionar comigo é de todo o coração, é de toda a sua alma, é de todo o seu entendimento, é de toda a sua vida. Negue-se a si mesmo. E sabe o que é interessante dessa passagem? Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, aí você pergunta, por que eu preciso negar a mim mesmo? Por que eu preciso negar os meus desejos? Porque todos os nossos desejos se resumem em uma única palavra: pecado. Certo? Aí, maravilhoso. Muito bom. Muito bom, Gustavo. Tudo muda com Jesus. Tudo muda. A sua percepção em relação às pessoas muda. E sabe o que isso significa? Compromisso. Compromisso. Assuma as responsabilidades. Assim como construir uma casa, você precisa assumir a responsabilidade de ter o dinheiro para terminar a casa. Se relacionar com Deus é da mesma forma. Você precisa assumir a responsabilidade que Deus coloca sobre sua vida. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Sabe o que significa tomar a cruz? Quando você vê Jesus passando ali pela Via Dolorosa, aí vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já assistiram algum filme de Jesus? Tem a série The Chosen, né? Acho que muita gente tá ouvindo falar. Tem um filme também do Mel Gibson, Paixão de Cristo, e muitos outros filmes, né? E todo filme de Jesus mostra isso. Jesus passando ali pela cidade, carregando a cruz, sendo açoitado, pá, né? Sendo humilhado, sendo desprezado pelas pessoas. E Jesus, ele usa isso para dizer o seguinte, ó, você que quer me seguir, tome a sua cruz. Ou seja, é um processo doloroso, desafiador. E é isso. Entendeu? O que Deus quer de nós é isso. Para isso, precisamos manter um compromisso com Ele. Terceiro chamado que Deus faz a nós. Mas vamos tentar revisar aqui. O primeiro é amar a Deus acima de tudo. O segundo, contar o custo de discipulado, de ser discípulo. Contar o custo de ser discípulo. Contar o custo de ser discípulo. E o terceiro que nós vamos ver agora, ser sal e permanecer salgado. Você entende isso? Ser sal e permanecer salgado. Não é coxinha, não é empada, mas é permanecer salgado. Certo? Eu sou muito ruim com piada, que ninguém nunca ri. É isso aí, a pessoa geralmente fala isso, não entendi. Mas vamos lá. Ser sal e permanecer salgado. Olhe comigo o versículo 34 a 35. Lucas 14, versículo 34 a 35. Olha o que vai dizer. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? O sal é bom para colocar no arroz, colocar na comida. Mas se o sal for insípido, se o sal degenerar, se não haver mais gosto, para que vai servir? Não vai servir para nada. Você vai comer uma comida insossa do mesmo jeito, como se não tivesse colocado sal. E Jesus está dizendo, bom é o sal, mas o sal, se ele se degenerar, com que há de salgar? E olha o que vai dizer no versículo 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançando fora, porque não presta. Lança fora. E aí ele vai dizer para a galera, quem tem ouvidos, ouça. Certo? E eu quero que você entenda uma coisa aqui. Jesus alerta que se o sal perder o sabor, ele se torna inútil e não serve para nada. Isso nos lembra da importância de mantermos a nossa integridade como discípulos de Jesus. Ou seja, assim como o sal tem que manter o sabor, você, como cristão, deve permanecer cristão. Não ache que cristianismo é apenas aquela emoção que você tem quando você aceita Jesus. Nada, meu amigo. Ser crente não é fácil. Ser cristão não é fácil. É imitar Jesus todos os dias da sua vida. É se conectar com Ele todos os dias da sua vida. Isso é compromisso com Deus. Isso é buscar ser comprometido com Deus. Amém? Busque ser comprometido. Diga lá, Gustavo.
Isso. Exatamente. Você entendeu. Pronto. É isso mesmo. Pessoal, vamos tentar relembrar aqui. Qual é o primeiro? Chamado amar acima. Vamos de novo. Amar. Agora eu gostei. Segundo, contar o custo de ser discípulo. Vamos lá de novo? Contar o custo de ser discípulo. Grava isso. Isso aqui é importante e essencial para a sua caminhada com Jesus. Terceira coisa. Nós vamos concluir refletindo um pouco. E é um desafio. A terceira coisa é um desafio. Certo? O desafio é para que vocês possam refletir sobre o compromisso que vocês têm com Deus. E eu quero propor algumas atividades para você. Quem tiver bloco de notas, anota isso, certo? Quem tiver com celular, bloco de notas, tiver algum papel, alguma caneta, anota isso, porque isso vai ser importante para você, certo? Anota isso. São dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia. Acredito que se você aplicar essas coisas que eu tenho para dizer para você, a sua vida vai mudar. Certo? Quem tiver aí com o bloco já aberto e anotado, diga amém. Amém, só um. Quem não tiver, diga misericórdia. Aí corta todo mundo. Mas vamos lá. Anota isso aí, tá bom? Primeiro, coloca aí, umzinho, ponto. Dedique tempo diário a Deus. Dedique tempo diário a Deus. O que significa dedicar tempo diário a Deus? Significa que você não vai se relacionar com Deus de domingo e agora só no outro domingo. Não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e por aí vai. Certo? Segunda coisa. Analise suas prioridades. Olha só que palavrinha-chave. Prioridades. Anota isso que isso é importante para você. Analise suas prioridades. Certo? Primeiro, dedique tempo diário a Deus. Segundo, analise suas prioridades. Terceiro, ajude os outros. Isso também Jesus requer de você. Sirva o próximo. Ame o próximo. Se dedique nisso. Certo? Ame o próximo. Quarto, compartilhe sua fé. Isso aqui vou explicar para você agora. Marcos capítulo 16 vai dizer assim, Jesus vai falar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que significa? É você falar de Jesus para as pessoas. Como assim falar de Jesus? Jesus me salvou. Jesus, ele também quer te salvar. Você só precisa se entregar a ele. E isso. Entendeu aí? Isso é o quê? Compartilhar compartilhar a fé. Quinto e último. Avalie seu compromisso regularmente. Avalie seu compromisso com Deus de forma regular. Pare para meditar, pare para pensar. Rapaz, será se eu estou sendo fiel a Deus? Será se eu estou dedicando meu tempo a Deus? Será se eu estou tendo um relacionamento sólido com Deus? Pare para pensar nisso. Exatamente. Orar todo dia. É bom. Certo? Vamos lá. Vamos tentar relembrar os pontos. Primeiro, amar. Aí, muito bem. Segundo, contar o custo do discipulado. O custo, né? Vamos lá. Contar o custo do discipulado. E o terceiro foi essas dicas práticas para você aplicar na sua vida. Aplique isso, certo? Aplique isso. Porque isso vai ser importante para você. Eu quero convidar você nesse momento para você fechar os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós paramos nesse momento para refletir sobre o nosso compromisso com o Senhor. E nós queremos que o Senhor nos dê essa seriedade de diariamente avaliarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Saber se estamos andando conforme o teu caminho, saber se estamos
gastando tempo com o Senhor, se temos priorizado coisas que não valem a pena. A tua palavra vai dizer que tudo é passageiro. A vida é como uma neblina que logo aparece e vai embora, mas que o Senhor possa firmar os nossos pés na tua palavra, firmar os nossos caminhos num relacionamento íntimo com o Senhor, firme os nossos passos num relacionamento íntimo, onde nós possamos diariamente conversar com o Senhor, debruçar a nossa vida diante do Senhor e clamar por Ti, Deus, porque sem o Senhor nada vale a pena. E que o Senhor faça com que essa compreensão esteja sobre a nossa mente. Nada vale a pena se não for o Senhor. Que o Senhor firme essa verdade no nosso coração. Firme essa verdade no nosso coração, Deus. Possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor com vitorioso é, né? É isso? Então louvor mais fácil, não. Vamos... Ousado amor. Vamos ousado amor. Todo mundo sabe ousado amor? Já ouviram no Spotify, no YouTube? Ousado amor, isso aí. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Quis não respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido, vamos cantar. Tu tens sido tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A palavra de Deus vai dizer que uma ovelha se perde. Há 99 ovelhas no aprisco. E aquele pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E sabe o que Deus fez comigo, fez com você, fez com cada um de nós? Essa mesma coisa. Deus foi atrás de você. Deus foi atrás de habitar no seu coração, de mudar as coisas de lugar, de habitar na sua vida, de renovar o seu entendimento, de fortalecer a sua fé, de dizer agora, você vai viver para mim, não vai viver para o mundo. O seu compromisso agora é comigo, não é com o mundo. E você possa entender essa verdade. Deus, ele é maravilhoso e que a gente possa entender o quanto ele é o nosso tesouro e a nossa preciosidade. Amém? Vamos ter agora um tempo de jogos. Quem tá animado aqui pra jogar? Aê! Vamos ter um tempo de jogos, certo? De diversão. Vamos ficar bem à vontade. Conhecer uns aos outros, né? Tem pessoas novas aqui. E que bom. Vamos ter esse momento livre agora.